permite estarmos aqui. Eu estou muito feliz. Ao nosso líder, pastor, amigo, Alex Bulhões, que Deus possa estar abençoando a sua vida poderosamente. Toda a equipe, a gente sabe que ninguém sozinho faz nada, mas toda a equipe que organizou todo esse trabalho, Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês. Eu estou apaixonado por essa mocidade aqui. Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Nossa irmã Larissa, cadê, meu Deus? Deus possa abençoar a serva de Deus. E a todos. O Jonatas. É Jonatas? Jonatas. Menino cheio de Deus. Deus possa estar abençoando e glorificando a Deus. Eu quero exaltar a vida do Jonas, um menino cheio de Deus. Ao Júnior que está me acompanhando nessa noite, que Deus possa estar abençoando. Mas vamos ao que interessa. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 60. Se o pastor da igreja ensina que a igreja deve pôr sobre os seus pés, a igreja fique sobre os seus pés. Se o pastor ensina que a igreja pudesse ficar assentada, a igreja pudesse ficar assentada. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 60. Aleluia. Quem achou, diga amém. E diz: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali. Diga comigo. E chorou. Fala forte. E chorou amargamente. Podeis se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro é um dos personagens mais contraditórios que existe em toda a história bíblica. Oscilava como uma gangorra, dos picos mais altos às profundezas mais vios de covardia. Da devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava nas suas próprias palavras, na mesma velocidade. Pedro se torna mais do que um homem paradoxal, um emblema, poderia eu dizer, o nosso retrato, a síntese da nossa biografia. Eu poderia usar e dizer nessa noite que todos nós somos Pedro. Não somos nós que por um momento se declaramos e falamos poesias a Deus e depois naufragamos nas nossas próprias palavras de incredulidade. O sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro pulsa em nossos corações. Todos nós somos Pedro. Não é difícil se lembrar quando surge o nome de Cristo e todos comentavam e se questionavam quem ele era. Todos se perguntavam quem Jesus é de verdade. Jesus, percebendo o que está acontecendo, Jesus olha para os seus discípulos e os questionam: e vocês? Quem direis que eu sou? Pedro rapidamente toma a palavra, interrompe Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quem te revelaste não foi o sangue nem a carne, mas quem te revelaste foi o Espírito Santo de Deus. Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo. Diz que alguns minutos depois, Jesus começa a falar do seu maior propósito na terra.
Jesus começa a anunciar que iria morrer uma morte de cruz. Pedro, quando percebe as palavras de Jesus, interrompe Jesus rapidamente e diz: eu não permitirei que isso aconteça. Jesus rapidamente olha para Pedro e fala: Pedro, eu te repreendo, porque destes lugares a ser usado por Satanás. Pedro vai de um extremo a outro em questão de segundos. O mesmo Pedro que por um minuto é usado pelo Espírito Santo é o mesmo Pedro que segundos depois vai deixar ser usado por Satanás. Quem aqui não consegue se lembrar o Pedro com a fé robusta que caminha sobre as águas? E é o mesmo Pedro que segundos depois vai naufragar por causa da sua própria incredulidade. Não é difícil se lembrar, logo após a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus e todos os seus discípulos entraram em uma casa e antes de se assentar à mesa tinham que lavar os seus pés. Jesus está esperando a iniciativa de alguém para lavar os pés. Como ninguém toma iniciativa, o meu Jesus, ele pega uma bacia, pega um pano, coloca água na bacia. Estou imaginando Jesus se prostrando. Olha para mim. Jesus pega a bacia, Jesus pega a água, Jesus pega o pano. Ponto. Mas quem decide que coloca o pé é os discípulos. Talvez Jesus falou: vem cá, Tomé, deixa eu lavar os teus pés. Talvez Jesus falou: vem cá, Judas, deixa eu lavar os teus pés. Talvez Jesus lava o pé de João. Mas por um determinado momento, quando chega a vez de Pedro, Pedro se recusa a permitir que Jesus lave os seus pés. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se tu não permitires que eu lave os teus pés, tu não terás parte comigo. Pedro rapidamente então fala: Senhor, não lava só os meus pés, mas lava todo o meu corpo. Pedro mais uma vez oscila como uma gangorra. Por um momento Pedro não quer permitir que Jesus lave os seus pés, e por outro momento é o mesmo Pedro que quer que Jesus purifique todo o seu corpo. Não é difícil lembrar e notar que Jesus está caminhando para o Getsêmani com todos os discípulos. E no caminho do Getsêmani, Jesus olha para os discípulos e fala: nesse momento todos vocês estão comigo, mas para que se cumpra a profecia do profeta Isaías, todos vocês, na hora que eu mais precisar, vão me abandonar. Só para perceber se vocês estão entendendo a mensagem, alguém interrompeu Jesus. E eu pergunto: quem foi? Vou pregar de novo. Quem interrompeu Jesus? Pedro interrompeu Jesus de novo. Falou: ah, Jesus, eles podem até te abandonar, eles podem até abrir mão de ti. Mateus fala: mas eu morrerei contigo. Lucas fala: eu me entregarei contigo, eu não te deixarei. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus chega no Getsêmani com os discípulos, e o Getsêmani é o ponto de equilíbrio de tudo o que acontece. Jesus está angustiado, precisa orar, e vai dizer a Bíblia que Jesus chama Pedro, Tiago e João para orarem mais um pouquinho mais perto dele. Jesus vai orar uns passos à frente e disse que quando Jesus volta a primeira vez, encontra os discípulos dormindo. Jesus está preocupado. Diz que Jesus volta a orar e quando retorna novamente, se encontra dormindo novamente. Disse que pela terceira vez Jesus está voltando, encontra-os dormindo. Ponto. Antes de Jesus os repreender, Jesus chama a atenção de Pedro. Fala: Pedro, não fostes tu que dissestes no meio do caminho que estaria comigo em todos os momentos, e no momento que eu mais preciso de você, você está dormindo?
Jesus percebe que está sozinho no momento mais crucial da história. A Bíblia diz que Judas chega com os sacerdotes. Todo mundo conhece a história que quem pega a espada? Pedro. Corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote Malco. E disse, Jesus o repreende, e a partir daquele momento, todos os discípulos fugiram para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado no meio do caminho. Agora pegam Jesus e estão levando Jesus para o Sinédrio. E quando começam a levar Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Pedro segue Jesus de longe porque não tem disposição suficiente para abrir mão de Jesus. Mas também não quer se comprometer seguindo Jesus de perto. Pedro não tem coragem suficiente para abandonar Jesus de vez. Mas Pedro quer seguir Jesus de uma forma que a sua vida não corra risco. E na proporção que Pedro se afasta de Cristo, é a proporção que Pedro se aproxima dos inimigos de Jesus. Porque de alguma forma Pedro vai conseguir entrar dentro do Sinédrio. Disse que Pedro entra dentro do Sinédrio. Disse que era uma quinta-feira muito fria. Então no meio do pátio montaram uma fogueira. Repita comigo, fogueira. Se você não entender essa palavra aqui, você não vai entender nada da mensagem. Então eu vou falar de novo. Repita comigo, fogueira. Aleluia. A Bíblia vai dizer que era uma noite fria. Então se assentam ao redor da fogueira para se aquecer. Diz que Pedro falou e sentou também. Disse que uma mulher olha, vê Pedro e o questiona: não és tu um dos que andavam com ele? O coração de Pedro aqui acelera. Agora Pedro vai ficar angustiado. Eu estou imaginando Pedro nesse cenário e agora eu estou vendo que Pedro não consegue ficar quieto. E Pedro responde: não, eu não conheço esse homem. A primeira vez que Pedro nega Jesus é do lado da fogueira. Quando Pedro nega Jesus pela primeira vez, Pedro negou seu nome. Pedro negou seu ministério. Pedro negou sua fé. Pedro negou seu ministério apostólico. Pedro agora se desespera e vai se levantar. Agora vem a dúvida: eu vou embora ou eu fico? Ou eu fico ou eu vou embora? E nessa meia dúvida, Pedro vai se encostar perto de uma pilastra. E diz que quando Pedro se encosta, um homem vai olhar para Pedro e vai falar: não és tu um dos que andava com ele? E a Bíblia diz que com juramentos Pedro disse: eu juro, não conheço esse homem não. O coração de Pedro agora se desespera. A vontade de ir embora sobe ao coração de Pedro, e Pedro quer partir dali. Olha para mim, disse que quando Pedro se decide ir embora, começa a caminhar no meio do pátio. Disse que na mesma hora, dentro do Sinédrio, Caifás caminha para perto de Jesus. Disse que Pedro está caminhando para ir embora e Caifás está caminhando para perto de Jesus. Disse que quando Pedro chega no meio do pátio, Caifás chega à frente de Jesus. Disse que quando apontaram para Pedro no pátio, disse que Caifás apontou para Jesus.
E disse que questionaram a Pedro no mesmo momento que questionaram o meu Jesus. E diz a Bíblia, oh glória, e diz a Bíblia que questionaram: és tu um dos que andavam com ele? Disse que dentro do sinédrio Caifás questiona: és tu o Filho de Deus? Disse que Pedro, com súplicas de juramento. O que é súplica de juramento? Eu já não disse que eu não conheço esse homem. E disse que dentro do sinédrio Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. E disse que o galo cantou. E quando o galo canta, é uma sirene na alma de Pedro. Quando o galo canta, é uma sirene no coração de Pedro. Quando o galo canta, Pedro vai se lembrar: eu fui usado pelo Espírito Santo, mas eu também dei lugar a Satanás. Eu andei sobre as águas, mas eu também afundei. Pedro vai se lembrar: eu permiti que ele lavasse os meus pés, mas primeiro eu não permiti. Eu quis ser melhor que os meus amigos. Eu dormi na hora que Jesus mais precisou de mim. Pedro agora vai lembrar de tudo o que aconteceu, do que Jesus disse. E Pedro, naquele momento, se sente um nada. Naquele momento, Pedro se sente um derrotado. Naquele momento, Pedro se sente um nada. E a Bíblia diz que Jesus sai para o lado de fora. E agora Jesus começa a procurar Pedro com um olhar. Cadê Pedro? E disse que Pedro agora começa a olhar para Jesus. E disse que houve uma troca de olhar. Pedro olhando para Jesus e Jesus olhando para Pedro. Disse que quando Pedro olhou para Jesus, o olhar de Pedro no original era: eu errei, eu pequei, eu fui falho, eu sei que eu retrocedi. Mas no original, oh glória, disse que o olhar de Jesus para Pedro era um olhar de compaixão. Você não pegou não? Disse que quando Pedro falou: eu errei, Jesus falou: eu sei que tu errou, Pedro. Eu sei que tu afundou na água. Eu sei que tu foi usado por Satanás. Eu sei, Pedro. Eu sei que você caiu quando eu mais precisei de você. Eu sei que você foi um pouco arrogante no meio do Getsemane. Eu sei que você me entristeceu quando eu queria a tua ajuda, Pedro. Mas eu quero te dizer, Pedro, eu ainda edificarei a minha igreja através da tua vida, Pedro. Eu ainda manifestarei o meu espírito através da tua vida, Pedro. É Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, eu ainda me importo contigo, eu ainda me preocupo, mas eu errei, mas eu pequei. Jesus está falando: eu vou olhar para algum Pedro que está aqui nessa noite. Eu vim com um olhar nessa noite, mas não é um olhar de apontamento, não é um olhar de julgamento, mas é um olhar de compaixão. Gabriel, mas eu errei, não estou conseguindo mais ceiar. Jesus está te olhando. Gabriel, mas eu não consigo mais participar da EBD, mas Jesus está te olhando. Gabriel, mas eu fui falho, mas Jesus está te olhando. Eu não sei como você adentrou aqui. Tem muita gente que está falando: eu estou mal, eu estou fraco, eu estou caído, não dá mais, vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Mas Jesus está dizendo: eu vim aqui nessa noite, e não é com um olhar de julgamento. Alguém pegou? Não é com olhar de julgamento, mas é com olhar de compaixão, de compaixão, de compaixão, de compaixão, de compaixão. Jesus está olhando para você e está dizendo: eu ainda vou te usar para salvar muita gente. Eu ainda vou te usar para salvar muita gente. Eu ainda vou te usar. A Bíblia vai dizer: naquela noite, Pedro
some de cena. Pedro vai para casa e não consegue mais dormir. Pedro vai virar de um lado para o outro, mas Pedro não consegue mais descansar. Pedro não consegue dormir em paz. Disse que os fariseus combinaram de se reunir à madrugada para procurar novas acusações por Cristo, porque só a acusação de blasfêmia não seria suficiente. E Pedro não estava lá. Disse que ao arraiar do sol, disse que levaram as acusações para acusar Jesus. E a Bíblia diz que Pedro não estava lá. Colocaram ele na coluna, chicotearam o meu Jesus, colocaram uma coluna, colocaram uma coroa de espinho nele. Meu Jesus apanhou e Pedro não estava lá. Disse que às 9 horas da manhã Jesus sobe a via dolorosa sozinho, porque Pedro não estava lá. Disse que 3 horas da tarde, disse que Jesus dá um brado e morre. E o meu Jesus não foi digno de um sepultamento justo, porque Pedro não estava lá. Disse que durante a sexta-feira Pedro sumiu. Durante todo o dia de sábado Jesus desapareceu. Só que disse, meu pastor, que domingo de manhã tinha uma promessa. Disse que disse que Maria Madalena vai visitar o sepulcro de Jesus. Quando Maria chega, disse que o sepulcro está vazio. Disse que Maria se desespera. Disse que Maria se preocupa, oh glória. E disse que quando ela ia embora, apareceu um anjo, oh glória. Quantos anjos bateram? Um anjo. E disse que o anjo falou: Maria, por que procura entre os mortos quem vivo está? Oh Maria, vá aos discípulos, Maria, e vá também a Pedro, oh glória. Vá aos discípulos, Maria, mas vai também atrás de Pedro e fala que eu estou indo atrás dele, e fala que eu estou chegando lá, e fala que eu não desisti dele, e fala que eu não abri mão dele, e fala que tem projeto novo chegando, tem projeto novo chegando, tem projeto chacas, tu que me decas, decamando que boss. Jesus está dizendo, ele está vindo atrás de você, Pedro. Ele não abre mão de você, Pedro. Eu não sei por que você veio. A informação que eu te digo é que ele também veio. Ah, você não pegou. Eu não sei por que você veio. O que eu quero te dizer, batera, é que Jesus veio. E ele veio para dizer: eu não abro mão de você, eu não desisto de você, eu vou investir em você, eu tenho um projeto com você, eu tenho um sonho com você, eu não abro mão do teu ministério, ei, eu não abro mão da tua palavra, ei, você vai louvar, você vai pregar, tu que me decamando que mandava. Jesus está pegando o pé e está dizendo: eu estou vindo atrás, eu estou vindo atrás,
um questionamento. Vou atrás dos discípulos e de Pedro. Mas Pedro não é discípulo. Por que Jesus também enfatiza que vai atrás dele? Naquele momento, naquela hora, Pedro não era mais discípulo. Pedro tinha abrido mão da sua fé. Pedro tinha aberto mão da sua chamada. Pedro já não se considerava digno de ser apóstolo. Pedro não se considerava digno de seguir Jesus. E ele falou: eu não sirvo mais para isso. Agora vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou pescar. Porque para ser discípulo eu não sirvo, mas para pescar eu presto. Disse que era uma segunda-feira. Pedrão está lá no mar. Disse que quando Pedro está no mar, joga a rede para um lado, não pega nada. Joga a rede para o outro lado, não pega nada. Alguém questiona, meu pastor, mas isso aí não aconteceu quando Jesus chamou Pedro? Foi. E então você está me dizendo que aconteceu a mesma coisa novamente? Foi. E eu estou imaginando Pedro dentro do barco. Eu não sirvo para ser apóstolo, agora eu também não sirvo nem para pescar. O mesmo cenário de derrota, o mesmo cenário de desânimo, o mesmo ambiente, as mesmas palavras. Aí disse que surgiu um homem na margem. Para quem não entendeu, Jesus preparou o mesmo cenário que chamou Pedro. Jesus preparou o mesmo ambiente que consagrou Pedro. Mano, Pedro, eu ainda acredito em você do mesmo jeito. Pedro, eu estou preparando tudo do mesmo jeito, só para dizer, eu ainda me importo contigo do mesmo jeito. Ei! Disse que Pedro está no meio do barco. E quando está no meio do barco, estressado porque não pegou nada, disse que o Nazareno da margem disse: varões galileus, joga a rede do outro lado. Pedro dentro do barco, varão, eu conheço essa voz. Eu conheço aquele andar. Aquelas vestes eu também conheço. Gabriel, como é que ele conhecia? Porque quem já foi visto pelo aquele olhar, não esquece. Quem já ouviu aquelas palavras, não esquece. Quem já caminhou com ele, quem já caminhou com ele, não tem como não tem como esquecer. Porque quem já pisou, porque quem já pisou, porque quem já pisou, porque quem já pisou em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro. Canta, Jonathan, canta, ei, porque Jesus preparou o mesmo ambiente e está falando: vem pisar de novo, vem pisar de novo, vem,
ouviu? Eu me rasgo por inteiro. É noite disso. Eu faço tudo. Mas vem, 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 vem. Xabacatoqueba. E aí? E se eu passar pelo fogo? Tem jovem chorando ali já. Tem jovem se entregando. Tem jovem pulando. Tem jovem entrando no santo do santo. Longe do santo. Só quem quer, só quem quer, só quem quer, só quem quer. Levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Levanta. Oh, declara. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, Segura. a glória de Deus. Segura que o santo do santo chegou. Quem não falava em língua agora vai ter que falar, porque o santo do santo chegou. Quem nunca mais chorou vai ter que voltar a chorar. Jesus está dizendo: preparei o mesmo ambiente essa noite. Vai me decepcionar? Eu preparei a mesma trajetória. Vai abrir mão disso? Eu estou preparando a mesma circunstância. Vai renunciar? Jesus está te chamando. Ele está falando: eu preparei tudo de novo. Eu me importo contigo, Pedro. Disse que Pedro ouviu. Há quem diga que Pedro não sabe nadar. Mas eu só sei que Pedro chegou na margem. Pastor, quem não pegar isso aqui não pega mais nada. Isso aqui é só para quem entendeu a mensagem, Larissa. Eu vou falar uma vez só. Patera, disse que Jesus chegou, Pedro pulou. E quando Pedro chegou lá na margem, Jesus não estava sozinho. Estava Jesus, varão, e uma fogueira. Você não pegou, não vou falar de novo, vou ficar bonzinho. Disse que quando Pedro chegou na margem, estava Jesus. Tem piada aqui. E uma fogueira. A palavra fogueira só aparece duas vezes no Novo Testamento. Quando Pedro negou Jesus a primeira vez. E quando Jesus foi atrás de Pedro de novo. É Jesus falando: eu estou preparando, Pedro, o mesmo lugar que tu caiu. Eu estou preparando, Pedro, o mesmo ambiente da tua queda. E Jesus está falando para algum Pedro aqui: foi com palavras que te magoaram. Foi no meio da família que tu foi envergonhado. Foi no meio de amigos que ouviu coisas que não queria. É Jesus te trazendo aqui nessa noite falando: será com as mesmas palavras que eu vou te levantar. Será no meio da tua família que eu vou te erguer. Vai ser entre os teus amigos que vão ter que te valorizar. Entenda o que Deus está fazendo. Ei, o mesmo lugar de humilhação. E aí eu me apego nessa palavra onde disse: aonde abundou, aonde abundou o pecado, superabundou a glória, a graça, o poder, o Espírito de Deus. Já termino. Pastor Alex disse que a primeira fogueira foi para aquecer, porque eles estavam com frio. Só que aquela fogueira
Era uma fogueira com fogo alto, porque era fogo para aquecer. Só que a fogueira de Jesus é diferente. Além de levar a fogueira, Jesus ama churrasco. E disse que Jesus levou pão e peixe. Jesus levou pão e peixe. Gabriel, não entendi. Eu não sei se você já participou de churrasco, mas se colocar fogo alto para churrasco, sapeca a carne toda, queima a carne toda. Por onde? Por fora, não é? Se botar o fogo alto e colocar a carne por fora, a carne queima toda, Alex. Só que Jesus falou: eu entendo de churrasco e eu quero fogo baixinho, porque o fogo vai queimar de dentro. Jesus trouxe uma fogueira aqui em Gandu, só que o fogo tá baixinho. É Jesus dizendo: o fogo vai pegar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, Jota, de dentro para fora, de dentro para fora. Pode até demorar, mas o fogo pega. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazaré e já dei ordem pra acalmar o mar. Tem uma fogueira aqui nessa noite, só que não é uma fogueira para te aquecer por fora, não. Jesus está falando: ei, a chama vai começar a arder de dentro. E quem falou? Nunca vai ser um pregador, vai ter que ver ardendo fora. Quem olhou e falou: nunca vai ser um cantor, vai ter que ver ardendo fora. Nunca vai ser um adorador, vai ter que ver ardendo fora. E Jesus está dizendo: eu preparei um ambiente para arder de dentro para fora. Concluo a mensagem, eu pergunto e vocês respondem, na proporção que entender da glória. Eu digo, em Atos 2, no dia de Pentecoste, quem era o pregador? Eu vou falar de novo. No dia de Pentecoste, em Atos 2, quem era o pregador? Em Atos 3, quando o coxo foi curado, quem era o pregador? Você não está entendendo. Em Atos 5, quando os discípulos foram interrogados, quem era o pregador? Em Atos 6, quando teve problema na igreja, quem era o pregador? Em Atos 12, quando os discípulos foram presos, quem era o pregador? É Jesus dizendo: eu avivo o arrependido, eu avivo o arrependido, eu avivo o arrependido. Quem quer avivamento, se arrepende. Quem quer avivamento,